Fala pessoal, beleza? Boa tarde. Vamos ao nosso recap de hoje, tá? Dia 25/7, mini índice, contexto e movimentação do preço. Nível de retração, né, pessoal, e mais lateralidade. Em dias anteriores, né, a gente havia apontado todo esse impulso de alta, né, quando o mercado corrige, a gente observa os níveis de retração, né, seja 38,2, 50%, 61,8. Ainda são níveis de suporte, né, por exemplo, quando a gente está esperando uma continuidade da movimentação de alta. A princípio, né, como a gente tem, né, essa leitura de wedge e o mercado não renovou nosso ponto de inflexão, né, que é a nossa estrutura majoritária, a gente ainda não está esperando que essa movimentação, né, tenha, por exemplo, uma perna um e depois uma perna 2. Até porque lá pelo semanal a gente ainda vem conversando, né, de uma perspectiva, né, no mercado ainda, né, ter uma segunda perna de baixo, tá? Então, ainda dentro dessa leitura aqui, seria mais fácil o mercado vir a níveis mais baixos. Isso pela última leitura que a gente fez, né, que é aquela estrutura de wedge do semanal. Aqui é o 38,2, né, um dos níveis de retração de FIBO. As médias, né, conforme a gente falou, não tem ainda um excelente alinhamento, mas quanto mais o mercado consegue ir cavando essa movimentação, se ele faz um pullback, essas médias, né, elas acabam ganhando uma nova característica, né? A 9 acaba passando para cá, né, a 50 acaba ficando aqui em cima, ele acaba conseguindo um pullback já com um melhor alinhamento das médias. Aí o preço tende a ter um desenvolvimento, né, a favor dos vendidos maior. Isso, né, aqui no gráfico diário, lá nos 60 minutos, né, um ponto que a gente havia conversado no estudo de ontem é que já estava mais fácil, né, o preço vir a níveis mais baixos do que vir a nível mais alto, tá? Então a gente vem aqui para o M60, ainda, né, aqui dentro do gráfico diário a gente acaba tendo um doji, o alinhamento das médias ainda não é tão bom, a gente vai ter que ir mensurando os tempos gráficos ali para ir conversando sobre possibilidades, né? Repiques de alta, né, ainda assim, né, vai encontrar alguns setups de venda. É algo que a gente havia comentado, né, no dia anterior, acabou não acontecendo. Né? Por exemplo, para hoje, setups de venda aqui, por exemplo, na média móvel de 20. E quanto mais barras, né, você tem aqui abaixo da média móvel de 20, agora você tem 30 fechamentos, mais forte acaba ficando, né, a possibilidade de retornos à média, né, ter algum tipo de desenvolvimento. E mesmo que ele consiga, né, por exemplo, furar a média móvel de 20 aqui a princípio e fazer um gap de média, ainda dentro daquele mesmo raciocínio que a gente usou, né, para uma possibilidade de hoje, né, que o mercado poderia fazer, por exemplo, um topo duplo, né, seria uma bandeira de baixa em forma de topo duplo a favor da tendência, né, aqui se repete, né, a mesma ideia. Mesmo um gap de alta, né, ele levaria à formação de um gap de média, a um setup acumulado, né, aqui no caso, juntamente aqui com a possibilidade de 2HM, né, que seria o M2S um pouco mais forte, é, encontrar ainda, né, a ideia de uma bandeira de baixa em forma de topo duplo. O mercado poderia ainda vir a níveis mais baixos. Hoje ele acabou pagando, né, pessoal, alguns alvos que a gente havia deixado projetado para ontem, de ontem, né, no estudo de ontem, até por isso, né, acabei encerrando, né, boa parte, né, da minha posição aqui, né, nessa movimentação, porque ele havia, né, atingido esses alvos aqui. A ideia tinha um alvo intraday, né, um pouco mais baixo, mas havia razão suficiente, né, para a gente pensar que poderia haver realização de lucro aqui. A gente já pontuou, né, mais de uma vez que quando o preço atinge região de alvos, né, isso é algo que o Al também fala bastante, né, que é você entender essas regiões de realização de lucro. Então aqui, ó, do pivô de ontem, né, desse pivô aqui, ó, da lateralidade do dia anterior, quando ele foi rompido, ele acabou pagando o primeiro alvo. A gente já falou, né, sobre probabilidades de alvo em vídeos anteriores. É um alvo interessante para a gente fazer uma parcial, é um alvo interessante para a gente buscar, dentro de movimentações intraday. Ainda, né, aqui, quanto à questão de alvo, né, você teve a projeção do terceiro alvo deste pivô, né, então você tinha confluência de alvos aqui, né, foi algo que a gente também conversou hoje pela manhã, né, que é uma possibilidade de realização de lucro. E é interessante você sair, né, dessas posições aqui se você não está, né, se você está com um contrato, por exemplo, aqui seria um ponto para você realizar, né, total, né, de lucro ali nessa região. E aqui a gente deixa, né, mais uma vez, a análise do próprio 60 minutos, onde a gente pensa o que está mais fácil do preço fazer, né? O que está mais fácil, né? Na opinião de vocês, né? O preço trabalhando nesse cenário, né? Abaixo de todas as médias, com médias abertas, né? Alinhadas, direcionais, né? O que está mais fácil de acontecer? Está mais fácil de ter uma reversão de alta, né? Absurda e o mercado, né? Realmente subir 3.000 pontos ou está mais fácil
dele encontrar, por exemplo, né, vindo para uma movimentação de alta, setups de venda na 20, setups de venda no gap de média e ainda mais um teste ainda da mínima da tendência, né? Tá mais fácil, né, ele encontrar setups de venda, né, porque é o que há, né, para gente aqui trabalhar. E esse cenário, né, pessoal, vejam que ele vem dentro desse canal, né, e a partir do momento desse impulso aqui, e aí você tem um micro canal, né, dentro da regra inicial, né, de impulso e canal, o mercado continua, né, trabalhando dentro do canal. Ficou baixo no canal, né, não teve boa continuidade aqui, mas, né, continua dentro da ideia da tendência, né, continua seguindo a tendência. Enquanto não tem característica, né, suficiente para uma reversão de tendência, de maneira mais tranquila acaba sendo melhor você trabalhar na ponta vendedora. Vejam que a gente tem aqui alguns toques só na média móvel de 9, né? E até então, né, não chegamos a 20. Conforme ele vai fazendo mais toques na 9, né, mais fácil vai ficando de correções um pouco maiores, né, chegarem até a 20 ou até mesmo acima dela. Aqui a gente vai precisar de um pouco mais de informação, porque a gente está numa lateralidade. Essa lateralidade aqui, né, ela nos remete à ideia de um triângulo, né, que é um modo rompimento. Você tem aqui o preço, né, fazendo um estreitamento aqui, ó, nas últimas barras, tá? Você vê que isso daqui é um modo rompimento, esse modo rompimento pode, né, nos levar a alguma direção, né, mesmo que seja temporária, né? Então, questão de alvos aqui já foram alcançados, né, pessoal? Pelo menos esse aqui. E aí, a partir daqui, né, você pode projetar agora, né? Deixa eu só apagar esse terceiro alvo aqui. Você continua buscando agora alvos desse pivô, né? Você tem um pivô próximo, né? Caso ele consiga o rompimento desse daqui, você busca os alvos desse pivô. Mas a gente tem que dar uma pensada em tempo menor ali para a gente ver como é que está essa lateralidade. Porque agora está ficando próximo de uma característica, né, dele ter a possibilidade de algum tipo de movimentação de alta, que seria a construção do gap de média, ficar alto no canal. Né? Ele iniciaria, por exemplo, a fase de lateralidade, se ele consegue fazer um gap de média aqui, né, ele inicia a fase de lateralidade, um teste da mínima da tendência, e aí sim, quem sabe posteriormente ele pode, né, gerar algum tipo de movimentação melhor de alta. Por enquanto, né, essa movimentação de alta ela pode se encerrar, né, dentro do setup de gap de média aqui. Aqui no 15 minutos, né, a gente vê uma lateralidade, né, também, né, bastante estreita. Não foi um dia também, né, de uma boa ampliação. Ó. São 2 dias, né, que a gente tem um range bem pequeno, né, pessoal? Aqui, esse dia aqui anterior a gente tinha um range de cerca de 600 pontos. O dia de hoje acabou sendo de novo um dia pequeno, né, ele acabou não expandindo tanto a ideia, né, da amplitude da movimentação. Até segurei um pouco mais algumas operações ali pensando numa projeção de algo um pouco maior, mas não foi o que tivemos aqui no dia de hoje. A ideia é que quando a gente tem um dia menor, né, um range menor, como o dia anterior, né, um dia de 600 pontos, é que o dia seguinte possa ser um dia onde a gente consiga prolongar um pouco mais os alvos. Mas é no tempo do mercado, né? Então não vai adiantar você brigar com isso daqui. Mas dentro dessa movimentação, bastante lateralidade. Aqui também continua um pouco mais fácil o mercado, né, caso ele tenha, por exemplo, um rompimento de uma pequena lateralidade aqui. Tá mais fácil também, ele vira níveis mais baixos, né? Você está com o preço ainda abaixo da 9, a 9 acima da 20, a 20 acima da 50 e a 200 passando ainda lá em cima. Então ainda é um mercado mais favorável a uma movimentação de queda. Isso aqui no 15 minutos. Quando o mercado está desse jeito, né, mesmo que ele tenha, por exemplo, um bom repique de alta, né, a gente entende que esse repique de alta ele também pode não ir muito longe. É a mesma característica que a gente falou lá dos 60 minutos. É que mesmo que tenha, por exemplo, um rompimento de uma lateralidade final aqui, por exemplo, como essa, né, uma lateralidade de mais de 20 barras, 100% desse movimento projetado, né, chega a construir a ideia do gap de média, fecha um gap aqui, né, mas para ter bom desenvolvimento vai precisar ter algum tipo de modificação no 60 ainda. E isso não aconteceu por lá. Então, um ponto-chave, né, ainda é a cautela de você de maneira nenhuma comprar alto, tá? Próximos de topo duplo, né? Tem dois topos duplos aqui anteriores, né? Você tem esse e você tem esse, né? Porque lá nos 60 minutos, essa leitura de topo duplo, né, ela pode ser lida como uma bandeira de baixa em forma de topo duplo, tá? A favor da tendência dos 60 minutos. Então aqui no 15 minutos continua mais fácil, né, a gente trabalhar na ponta vendedora. Quando tem característica de lateralidade, né, pessoal, fica mais fácil a gente trabalhar quando o mercado, por exemplo, faz uma nova máxima. Faz uma nova máxima, porque você vende alto com algum espaço, né, para ter algum tipo de correção. Quando o mercado está nesse tipo de característica aqui de movimentação mais lateral, né, só não é interessante, por exemplo, você tentar vender exatamente nova mínima, né?
e novas mínimas, né, o mercado pode ter esse tipo de reação. Lembrando, né, que a gente estuda regras de rompimento, né? Então, se eu tenho uma nova mínima, eu tenho uma boa barra de rompimento aqui, ó. Chegou naquela condição de alvos, né, que a gente falou, mas você vê que o movimento falhou, né? Não tem a barra de continuidade. Rompimento requer pelo menos duas barras, né? Sempre a ideia de duas barras, nunca uma barra sozinha, sempre barras fechadas. Isso daqui aconteceu, né, aqui nos 5 minutos na parte da manhã, algo que a gente vinha falando, né? A princípio, o mercado vinha apresentando aqui a movimentação de um triângulo expandido, né? Ele acaba fazendo, ó, uma nova máxima, logo em seguida ele faz uma nova mínima, né? Então a gente fica sem estrutura, né? Quando o mercado acaba fazendo nova máxima seguida de nova mínima. Vejam que se você deixa uma linha aqui, ó, você está observando a formação da barra, né? Aqui o preço está desenvolvendo, ele está subindo, e em determinado momento essa barra fica muito positiva, mas vejam que a real importância, né, acaba ficando quando a barra realmente está fechada. Se ela tivesse fechado dessa maneira, seria uma barra de rompimento. Com uma barra de continuidade, né, uma barra de tamanho próximo dela, também fechando próximo de sua máxima, né, não sendo um doji, né, isso nos remeteria à ideia de continuidade. Aí você poderia trabalhar toda essa projeção para cima. Mas vejam que não é o que o preço faz, né, a reação que ele tem, por exemplo, quando ele faz uma nova máxima. Então, uma, né, das interpretações que a gente fez hoje, né, é que o mercado, né, quando ele abre com um grande gap de baixa, e hoje eu até falei para vocês que isso daqui foi um grande gap, porque a gente está levando em relação à movimentação, né, do dia anterior, o dia inteiro, né, a gente acabou de falar que o range do dia anterior foi 600 pontos. Então hoje ó, você teve um gap de baixa, né, de 450 pontos. Isso daqui, né, é mais do que a metade do range do dia anterior. Outro ponto, né, que a gente falou do estudo de ontem era isso daqui, ó. Eu tenho uma, tenho duas, tenho três puxadas. Qual que é a maior probabilidade, né, para a abertura do mercado? Seria um gap de baixa. Apontamos também, né, o ponto de inflexão dessa movimentação e caso o mercado viesse abaixo dessa mínima, teríamos a premissa, né, do mercado fazer pelo menos duas pernas, né, dele ter pelo menos uma nova mínima. O mercado cumpriu, né, a premissa de livro aqui, né, lógico que com uma movimentação bem mais ampla, né, por conta do gap, mas ainda assim, né, mais uma premissa de livro cumprida. Mais um outro trecho, né, pessoal, de livro aqui que a gente pode comentar, quando o Al cita que quando tem grandes gaps, é muito comum você ter uma correção TBTL, uma correção de duas pernas a média móvel de 20, né? Então, aqui foi um dos desenhos, né, que a gente mandou hoje pela manhã, que seria a possibilidade de uma venda. Essa venda, né, acabou encerrando, né, naqueles alvos macro ali, depois ali não desenvolveu mais, tá? Aqui, né, se você avalia também como rompimento, ó, você tem uma barra de rompimento, mas você não tem barra de continuidade, você tem uma barra de dúvida, tá? Então as barras em si elas têm sentido. Um doji é uma barra de dúvida, um doji é uma barra de dúvida, né? Depois você tem uma boa barra de alta, né? Então são pontos, né, que você começa a observar e ver que não está tendo continuidade. Quando não está tendo continuidade, é interessante você fazer pelo menos parcial. Então eu acabei vendendo aqui, né, e acabei fazendo uma boa parcial aqui. Acabou sendo a melhor movimentação do dia, né? Depois o mercado ainda apresentou ainda para a gente, né, um bom setup. Então aqui, né, fica com uma melhor venda, né, alto no topo duplo, numa lateralidade. Isso daqui, né, a gente chama de L1, isso daqui a gente chama de L2, ou seja, é uma L2 na média móvel de 20, é um excelente setup. Mesmo se você não vendeu a perda da mínima, né, você ainda poderia vender aqui, porque ó, você ainda tinha espaço até a mínima do dia. Você tinha um espaço ainda melhor do que 1 para 1, né, mesmo para quem vendeu depois ali, né, ainda tinha espaço melhor do que 1 para 1, né, para participar desse trade. Então ele cumpriu, né, esse estudo aqui de duas pernas, né, de retorno à média. Isso quando o AL se refere a grandes gaps. É, Depois disso daqui, o mercado ainda apresentou para a gente um setup, né? Aqui, ó, tendência, né? Você tem aqui 24 fechamentos, 26 fechamentos aqui abaixo da média móvel de 20. Aqui o mercado, né, deixou um gap de média, um setup que a gente conversa bastante, né, aqui no canal. Deixou um gap de média, teve a venda de L1 aqui. Uma das ideias, né, dessa outra venda aqui onde eu adicionei era fazer uma parcial aqui na região de POC, o mercado não chegou aqui, né, acabou não chegando na região de POC, é muito comum ele vir até aqui. Outro ponto, né, é que a premissa desse setup é algum tipo de teste da mínima da tendência. Ele pode ser mais alto, pode ser igual ou pode ser mais baixo. Uma das possibilidades, né, era fazer uma outra parcial aqui e trazer, né, o final da movimentação até essa wedge. A gente tinha uma puxada intraday, uma segunda e uma terceira puxada, né, uma movimentação que muito se repete. Então, se muito se repete, né, seria sensato ainda a gente tá tentando buscar essa movimentação aqui. Isso para encerrar realmente o dia. Não foi o que aconteceu também, né, pessoal? Aqui, né, ficou um alerta, né, que
a gente fez ali durante a parte da manhã, é para que se encerrasse, né, essa venda aqui, ó, por conta dessa barra. Essa barra, né, ela é uma barra emblemática, né, a gente também bate um papo bastante sobre ela. É importante você entender a lógica, né, e o raciocínio dessa própria barra, porque ela veio abaixo da mínima, né? Você teve um pequeno fundo duplo aqui, ó, se você coloca no minuto, você vai ver que aqui teve alguns pontos de pausa. Então você tem aqui uma região de fundo duplo. E aí o mercado veio abaixo dessa região. E essa barra, quando ela vem abaixo de uma região e volta e fecha acima, ela com certeza armadilhou vendidos que estavam vendendo baixo, esperando que esse rompimento de baixo, ou esperando que o mercado, por exemplo, né, chegasse até essa região de wedge. Então, para quem vendeu aqui, ficou armadilhado. E vê esse tipo de fechamento, às vezes a pessoa estopa na própria barra. O stop dos vendidos são compras, né, e isso fortalece a possibilidade de direção de alta. Por isso, né, quando essa barra que se fechou, a gente alertou ali, né, na parte da manhã para que fosse encerrado, né, a venda ali, ou pelo menos fazer parcial, né, para que se minimize o risco, né, do trade. E aí o mercado realmente, né, acabou cumprindo aqui, ó, uma boa movimentação de alta, chegando até mesmo a fazer uma nova máxima aqui intraday. Tá aqui, ó. Acabou fazendo uma nova máxima intraday. Não tem rompimento, né, pessoal? Você só vê pavio de barra, né, acima da máxima do dia até então. E quando não tem nem fechamento acima, né, da movimentação, também não tem a possibilidade, né, de boa continuidade. Aqui também tinha uma região de troca de polaridade, né, desses fundos aqui anteriores. Ó. Se você vê esses pontos de pausa, né, o preço abriu abaixo, ele voltou. Ele também testa, né, essa mesma região aqui, ó, que antes, né, atuou muito bem como suporte aqui, né, pôde atuar aqui como resistência ainda para a movimentação desse dia. Tá? Aqui temos uma lateralidade comportada, né, no final do dia. Esse tipo de lateralidade ele é um tipo de lateralidade que, quando tem rompimento, o Al cita que esse rompimento ele pode ser para qualquer dos lados. Deixa eu só trocar aqui a ferramenta. Vamos isolar essa lateralidade aqui primeiro. Né? E a gente também pode fazer, né, da lateralidade mais ampla, né, que é a lateralidade do dia, né, o dia em si. Né? Então, a princípio, né, se o mercado consegue um gap de alta, a gente tem uma lateralidade bem delimitada, a gente tem mais de 20 barras aqui com certeza. A gente tem uma lateralidade também bem delimitada, né, do dia, né, que são todas as barras do dia aqui, são mais de 100 barras aqui, você também vê o preço dentro de um range específico. Normalmente quando tem esse tipo de rompimento, desse tipo de lateralidade, né, ele acaba apresentando algum tipo de continuidade, mas precisa da regra de rompimento completa. A gente está com a 200 passando aqui, ó, isso poderia gerar uma movimentação direcional de alta, né, pelo menos até, né, o fechamento desse gap, até mesmo a projeção da própria, né, lateralidade em 100% ali para cima, né, seja dessa menor ou seja até mesmo, né, a projeção da própria lateralidade maior aqui, né, em 100%. Isso aqui, ó, da menor já fecharia o gap e já faria, né, uma região de topo duplo nesse topo duplo aqui, né, e tem outro topo duplo que a gente falou que está pouco acima. Tudo isso daqui, pessoal, lá nos 60 minutos ainda seria, né, um setup de venda. Então, nessas regiões aqui, próximo de topo duplo, aqui você não poderia estar comprando de maneira nenhuma. Opa, abriu aqui, Luciano, beleza. Você conseguir participar de alguma compra aqui, né, ou o mercado abre com gap de alta, faz uma correção, as médias fazem um realinhamento aqui, né, é necessário que aconteça. Aí o mercado faz, às vezes, um cup handle, né, que é uma estrutura também familiar e comum, né, com esse tipo de gap, e aí o mercado paga até 100% do próprio cup handle, dá os alvos, né, e aí a parte de compra pode ser que ela se encerre, né, porque tem que lembrar que lá nos 60 minutos ainda é uma boa tendência de baixa. E enquanto ele não fizer pelo menos um gap de média lá nos 5 minutos, essa movimentação nos 60 minutos, essa movimentação aqui dos 5 minutos, né, ela pode não ser tão interessante você comprar alto, tá? Então são formas, né, da gente tentar ler essa possibilidade. Falamos da ideia de ser para cima, né, mas o Auli cita que quando a lateralidade dura mais de 20 barras, a regra de rompimento ela pode ser 50 para cima e 50 para baixo. No 60 está mais fácil descer. Opa, se tiver um rompimento de baixa com uma boa barra de tendência de baixa, isso aqui também pode ter continuidade. E aí fica, né, a mesma ideia, né, que você pode ter a princípio a projeção dessa lateralidade menor, né, 100% dela, ou mesmo, né, da própria lateralidade mais ampla. Beleza, pessoal? Então, para o estudo de hoje era isso. Né? Amanhã a gente complementa um pouco mais as ideias. Bons trades para nós amanhã e até amanhã. Valeu, forte abraço aí e até mais.